Olá, pessoal! Vamos então à terceira parte da nossa aula sobre o capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Bom, eu peço encarecidamente que você assista as partes 1 e 2, senão esta aula não vai fazer o menor sentido para você. Bom, então vamos dar sequência. Nós estávamos falando aí sobre a questão do homem, né, que luta com Jacó. Isso na história original do Reino do Norte. Neste ponto da história, como em outros, comentário da Oxford Bible Commentary, ainda existem características do conto original. Que conto original? Né? Como a gente falou, da história do Reino do Norte, que veio a partir de uma lenda ancestral, etc. O ponto central e crucial da história em sua forma atual é que Jacó não apenas recebeu a bênção divina, apesar da recusa do homem, entre aspas, em declarar seu próprio nome, mas esse nome foi alterado para Israel. Este nome está aqui associado ao verbo raro sará, luta, usado no versículo 28. Assim, a passagem declara que Jacó não é apenas uma figura imponente e heróica que tem um relacionamento próximo com o próprio Deus, mas também o fundador da nação de Israel. Bom, então aqui a gente tem, né, essa mudança de nome, né, ela se torna uma coisa importante, não apenas pela maneira, né, como Jacó ele recebe esse nome a partir de um ato de bravura, né, isso era muito comum, que pessoas, né, recebessem determinados títulos, etc., a partir de um ato de bravura. E nós vemos um exemplo disso, embora eu gosto, né, de fazer alguns paralelos com coisas que vocês podem ter alguma familiaridade, né? Mas quem assistiu Game of Thrones, a personagem da Daenerys ela vai evoluindo assim, né? À medida que a série vai passando e ela vai passando por determinadas situações e sendo vitoriosa, ela vai ganhando títulos, nomes, termos, etc. Então a ideia vai mais ou menos nessa linha e associa Jacó a Israel, né, a nação de Israel. E aí a gente tem também um detalhe interessante, né, que talvez até de certa maneira, né, quando a gente fala sobre essa passagem, né, uma atribuição a um caráter de certa forma divino, né, a própria nação de Israel. Falando sobre a etimologia, né, a Oxford Bible Commentary já deu a etimologia poética, né, que é de sará, que é luta, né, e el, né, que é poder ou divindade, né, e é utilizado para o eterno, para seres divinos, etc. Tá? Porém, o que acontece? Isso é uma etimologia poética. A gente sabe que o nome Israel não vem daí. Por quê? Porque existem registros ainda mais antigos de Israel como nome próprio, de outras pessoas. Jacó não foi o primeiro a se chamar Israel. Tá? Muito bem. E aí, então, a Jewish Study Bible ela diz o seguinte: a etimologia científica de Israel não é clara. Um bom palpite, né, é que seja El governa, né? El, que é aqui interpretado como Deus, né? E era um dos nomes divinos usados pelos israelitas, né? Pelo Reino do Norte, tá? Essa etimologia, né? A etimologia popular, que é luta, né? Com ela aparece novamente em Oséias 12:4, né? Mas de uma forma poética, obviamente, tá? Agora, a etimologia linguística, de fato, de Israel, provavelmente vem de Sar, né, que significa governante, tá? E El, né, que é a divindade, etc. Né? Então, Yisrael, né? Yisra, provavelmente, né, em alguma língua antepassada aí do hebraico, significava ele governa, né? Ou melhor, na verdade não ele no sentido de ter o pronome, mas no sentido de estar conjugado para, né?
Então seria ele governa, tá? Da mesma forma que você tem, por exemplo, né? Você tem, né? O Eterno abençoe, né? Você vai ter, você pode ter Yevarer, né? Adonai, por exemplo, tá? Então, Yevarer, né? Você tem o Yud na frente conjugando para a terceira pessoa. O Eterno abençoe, né? Ele abençoe. Então, aqui seria, né? Yisrael, tá? Ou seja, né? Ele governa, ele reina, tá? Provavelmente o sentido original do nome é esse, tá? Mas a gente já falou aqui algumas vezes que a Bíblia traz alguns jogos de palavra, trocadilho, com o objetivo, né, de passar um ponto, de ilustrar uma história. Falando especificamente sobre a etimologia, né, a referência arqueológica mais antiga a Israel enquanto região vem da estela do faraó Merneptah, de cerca de 1200 antes da Era Comum, foi descoberta em Tebas, no Egito, né? E hoje essa estela, que está aqui a imagenzinha dela, ela faz parte do acervo, né? Não é acervo, do Museu Egípcio do Cairo. Tá? E essa estela ela é conhecida como Estela de Israel, justamente porque ela tem uma referência que a maioria dos acadêmicos considera ser a Israel. Existem alguns que acham que pode ser uma referência a Jezreel e não a Israel, mas a maioria entende que é uma referência a Israel. Tá? E aqui você tem também, então aqui o texto egípcio na primeira linha, né? Na segunda linha você tem já Israel como nome próprio de pessoa, né? Em heblaítico, tá? E aqui em ugarítico, né? Que são também referências bem antigas ao nome próprio Israel, ok? Muito bem. O texto da estela, né? Essa estela é o primeiro a se referir a Israel como uma região, ok? Por isso ele é muito importante, né? E ele fala da primazia dos egípcios sobre as nações de Canaã. O Egito dominava aquela região, aquele negócio, né? Canaã, a região ali do Oriente Médio, ali né? Ele ou era dominado pelo Egito, né? Vinha do sul, ali do sudoeste, né? A sudoeste aí da região de Canaã, ou vinha do norte, né? As potências do norte. Alguns momentos de vácuo, como eu falei, foram momentos em que Israel se fortaleceu. Tá? Então, essa estela egípcia ela fala assim: Canaã foi pilhada e se tornou forma de lamento. Asquelon foi superada, Gezer foi capturada, Yanoam foi tornada inexistente, Israel está devastada e sua semente nula. Huru se tornou uma viúva por causa do Egito. Aqui está contando, né, um faraó aí contando vantagem, falando das vitórias militares dele, né, e citando várias pequenas cidades-estado ali na região do Antigo Oriente Médio. Né? E aí, por conta justamente da proximidade, a maioria dos acadêmicos entende que isso aqui é uma referência a Israel, talvez não ao Reino do Norte inteiro, mas a alguma cidade israelita, ou alguma forma mais arcaica de organização, né, das tribos israelitas, do povo israelita, tá? Mas tem alguns que contestam e entendem que isso pode ser uma referência, né, ao vale, né, de Jezreel, a Israel, né? Mas a maioria entende que é Israel mesmo, né? E além do reino de Israel, né, de Israel enquanto nome de reino, né, o termo também já aparecia como nome de pessoas em escritos hebraitas e ugaríticos, né? Isso que a gente viu aqui, o escrito hebraíta aqui, né, e o ugarítico aqui. Eu sei que você conseguiu ler e entendeu tudo, né? Você provavelmente não sabe nem que direção isso se lê, né? Não tem problema. É só para você ter essa referência. Bom, aí nós vimos, né, que nós vimos a questão do anjo, do ser celestial, enfim, né, como queiram, tocar na juntura da coxa, né, no oco da coxa de Jacó. Né, e a partir daí é que se deriva o costume judaico,
quer dizer, na verdade, teoricamente, é a partir daí, vou falar porque teoricamente, se deriva o costume judaico de não comer o nervo ciático dos animais por causa desse episódio, tá? Porém, o que acontece? Vários comentaristas notaram que essa passagem ela tem referência a algumas palavras que fazem certas alusões à região genital ou até a testículo, né? Tá? Então, primeiramente, você tem o termo coxa. Esse termo coxa, né, ele é usado em Gênesis 24:9, né, que o pessoal ficou horrorizado, né? Que Abraão fala lá, né? Segura, né? Lá para poder fazer o coitado Eliezer jurar, né? Você não queria ser o Eliezer, né? Mas não tinha essa malícia, né? Que a nossa cultura tem. E Êxodo 1:5, você vai ter uma referência às almas que saíram da coxa de Jacó, né? Então, coxa, obviamente, né, não gera nada. O que gera alguma coisa é o membro masculino, tá? Além disso, você tem o termo Gidha, né? O termo, né, Gid Hanashé, né? Na verdade, no hebraico bíblico seria Riv Hanoshe, que é traduzido, né, como nervo ciático. Ele é literalmente o nervo que encolhe, né? Nervo que encolhe é bem genérico, né? E se a gente for pensar na anatomia masculina, existe uma mudança aí, né? Pode ser o próprio testículo também encolhe com temperatura, aquela coisa toda, né? E há quem veja em Naxé talvez uma associação com Anash, que é homem no hebraico antigo. O hebraico bíblico mais arcaico, o homem era Anash, depois passou a se usar Ish, tá? Mas, como você tem algumas referências aqui que parecem ir na linha do órgão genital, da sexualidade, né? E a gente sabe que a Bíblia hebraica ela fala disso de uma maneira meio velada, né? Ela não é muito explícita às vezes em determinadas descrições desse tipo. Então pode ser que na origem, tá? O costume israelita fosse o não comer os testículos de um animal, ou não comer o membro de um animal, né? E que, com o passar do tempo, esse texto foi lido de uma maneira mais literal e aí passou a ser o nervo ciático, né? Hoje, a maioria dos abatedouros, né, kasher, eles já não servem a parte traseira do animal, né? Picanha, filé mignon, aquela parte traseira eles já não servem porque diz que é muito trabalhoso tirar só o nervo ciático e é uma técnica pouco difundida, muito pouco conhecida. E aí nem todo shohet, né, que é a pessoa que faz o abate kasher, conhece. A maioria não conhece, então eles acabam nem comendo nada da parte traseira do animal e vende para os não-judeus, né? Porém, existem algumas comunidades judaicas que tiram só o nervo ciático e comem aquela carne, né? Mas muito provavelmente o costume israelita, né, original, quer dizer, muito provavelmente não, mas existe boas chances, de que o costume israelita original fosse de não comer testículo, de não comer membro, não de não comer uma parte traseira do animal, até porque é uma parte muito nobre, né? Pouco provável que tivesse esse costume. Lógico que o costume nasceu primeiro, né? Essas narrativas aí sim etiológicas, né? Elas vêm para explicar determinadas coisas. É muito comum, quando você tinha um costume muito antigo, o pessoal atribuir aos ancestrais, aos patriarcas, para poder dizer que desde os primórdios é assim. E aí é uma tentativa, talvez, de dar uma explicação para um costume israelita, tá? Mas, com certeza, o costume israelita precede essa história, tá? Muito bem. Agora, pessoal,
vamos falar aqui sobre como é que a história ficou com o texto do Reino do Sul, ok? Olha como muda, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, repara o que eu falei. Você tem todo esse trecho, tá? Você tem todo esse trecho, né, que não que foi um trecho que foi acrescentado posteriormente. Aliás, deixa eu ver um negócio aqui que eu acho que não, tá certo. É isso mesmo. Então, eu fiz dessa maneira diferente aqui com vocês, porque senão vocês não iam entender. Né? Imagina se eu ficasse lendo de trechinho em trechinho. Né? Vocês não iam ter uma visão da narrativa original. Tá? Então, nós já lemos a parte, né, que ele encontra os mensageiros, etc. Aí começa o texto do Reino do Sul. E deu a esse lugar o nome, né, de Manaheim, né, que é o acampamento, né, o acampamentos. Tá? Aqui, essa coisa de dar nome para os lugares, né, é muito típica do Reino do Sul. Né? E ele vai dar um outro motivo. Repara que acampamento na história do Reino do Norte era por causa dos seres celestiais. O Reino do Sul vai dar um outro motivo porque ele não gosta muito dessa história do Reino do Norte. Tá? Então ele vai dizer: Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú na terra de Seir, a estepe de Edom. Tá? Se você for pensar geograficamente, essa história não faz o menor sentido. Tá? Por isso que você tem que entender a geopolítica. Né? Ora, aonde que ficava Edom? Lá no Raikyoparta. Né? Assim, se você lembrar, você vai ter, né, a Síria, aí um pouquinho ao lado, né, vocês estão vendo ao contrário, então um pouquinho ao lado, você tem vamos dizer, a Síria, aí um pouquinho ao lado você vai, mais abaixo você vai ter Israel, né? Aí um pouquinho abaixo você vai ter Judá e Edom lá na rabeira, tá? Se ele está perto da fronteira da Síria, indo para Shechem, não faz sentido ele mandar mensageiro lá para os cafundó, né, de Canaã, tá? Mas dentro da geopolítica faz sentido, a gente vai entender. Por isso que eu falo, tem que entender a geopolítica, tá? E aí ele diz o seguinte: enviou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na terra de Seir, a estepe de Edom, e deu-lhes esta ordem: assim falareis a Esaú, meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali fiquei até agora. Adquiri bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. Quero dar a notícia a meu senhor para encontrar graça a seus olhos. Então, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Peraí, antes da gente chegar lá, vamos falar um pouquinho aqui. Então, assim, repara, né? Se for pelo sentido geográfico, Jacó já tinha chegado em Shechem, já tinha tido neto em Shechem antes de Esaú chegar, porque Edom era lá na rabeira. Tá? Mas ele, né, geopoliticamente a gente vai ver daqui a pouco, mas ele manda mensagem e ele fala o seguinte: olha, eu estava lá na casa de Labão, né, e eu adquiri bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Isso aqui, né, ele fala isso por quê? Porque da última vez que nós vimos Jacó numa narrativa, né, vamos dizer assim, entre ele e Esaú, né, do Reino do Sul, você vai ter que Jacó, né, engana Esaú e aí leva todas as bênçãos do pai, o direito à primogenitura, etc. Então aqui ele está deixando claro, viu, isso aqui que eu tenho, boi, jumento, ovelha, serve, isso aqui veio do Labão, tá? Não veio lá, não estou roubando de você. Né? Tem um pouco esse sentido. Aí os mensageiros vão voltar, Jacó. Repara como ele joga com o mensageiro, né? Você tem mensageiro do Senhor, né? E o Jacó manda mensageiro. Para quê? Para diminuir a coisa mais enoteísta, né? O autor do Reino do Sul já não gosta desse enoteísmo de Israel. Então ele tenta dar uma suavizada e usa algumas palavras, inclusive, parecidas. Né?
Então os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, ele mesmo vem agora a teu encontro, e há 400 homens com ele. 400 é um número grande pra caramba, né? Na verdade, aqui você tem 40 vezes 10, né? 40, o número 40, né? Se você for ver, ele é associado aí a um período, né? A uma geração, né? Mas é muito comum, muito comumente utilizado aí para algumas calamidades bíblicas, né? Os 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites de chuva, né? Então aqui não é um número lá muito bonito, né? 400 é intensificado. Olha, ele vem com uma penca de gente para cima de você, né? Muito bem. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Olha a diferença do Jacó do Reino do Sul, né? O Jacó do Reino do Sul, ele morre de medo até do irmão. O outro enfrenta, né? Jacó, segundo o Reino do Norte, enfrenta até ser celestial. O outro tem medo do irmão, né? Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois, né? Então ele separa em 2 grupos, né? Ele faz uma separação em 2 grupos, ele cria 2 acampamentos. Olha como está sendo, vamos dizer, está sendo ressignificado pelo Reino do Sul. Se era acampamento de anjo, agora já está os acampamentos de Jacó. Se tinha mensageiro celestial, agora os mensageiros são de Jacó. Repara como você tem todo um esforço para suavizar, né, para tornar essa história menos, né, voltada aí para, né, para um cenário enoteísta, tá? E disse para consigo: se Esaú se dirigir para um dos bandos e me atacar, o outro bando poderá se salvar, né? Então aqui ele tem a questão dele querer salvar pelo menos uma parte da semente dele, né? Porque eles tinham isso, né? De que eles sobreviveriam desde que a sua semente sobrevivesse, né? A memória deles sobreviveria, tal, era muito forte essa questão da semente. A gente tem um pouco isso na nossa cultura, mas não é tanto, né? Para eles era fundamental. Disse Jacó: Senhor de meu pai Abraão, Senhor de meu pai Isaque. Isso aqui já é pós-exílico, tá? Essa narrativa aqui já faz toda né, vamos dizer assim, dá esse contorno todo, já é uma narrativa posterior, né? Olha o tetragrama aqui, ó, típico do Reino do Sul, né? Eterno que me ordenaste, retorna a tua terra e a tua pátria e te farei bem, né? Olha a ideia do retorno, do voltar à terra da promessa, né? Eu sou indigno de todos os favores e toda a bondade que tiveste para com teu servo, né? Então, é possível que essa parte do retorno ela já seja pós-exílica, ela já seja mais recente ainda, né? Falando dessa coisa de voltar à terra. Voltar à terra vai se tornar um tema importante no período persa. Judá já tinha sido exilado também, né? E aí começa a reconstrução de Judá, só que a elite de Judá estava lá na Pérsia, de boa na lagoa, não queria voltar, né? E aí começam os profetas a incentivarem a volta, né? A gente fala muito disso em Zacarias, tá? E você tem textos também que enaltecem isso, os patriarcas enaltecendo a ligação deles com a terra, indo, mas voltando, né? Eles saem, se exilam, mas eles voltam. Essas narrativas são tipicamente pós-exílicas, tá? Com esse objetivo de encorajar, de criar um exemplo. Olha o que o seu patriarca fez, né? Então é assim que a gente espera que você se conduza. E o Eterno vai te abençoar se você fizer isso, né? Muito bem. Eu sou, né? Aí ele eu não tinha senão meu cajado para atravessar este Jordão, e agora posso formar 2 bandos. Esses bandos aqui, né, uma referência aos 2 acampamentos, né? Jacó que é descrito já, né, como um homem que não tinha lá também, né, tantas posses, mas as adquiriu, né? Ele se tornou rico, se tornou próspero, né?
Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos, a mãe com os filhos. Foste tu com efeito que disseste, eu te acumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Isso é típico do Reino do Sul, né? Já é até uma narrativa abraâmica, né? Já conectando Jacó com Abraão. Jacó passou a noite naquele lugar. De tudo que tinha, separou um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros. Né? É cordeiro pra caramba. Né? Se você for pensar em 10 na cultura semita é muito. Se você for pensar em 100, é muitíssimo. Se você for pensar em 110, você tem esses dois aspectos. É o muitíssimo, muito. Aí você põe em dobro. 220, percebe? Né? Então, aí você tem 30 camelas de leite, né, com os seus filhotes. Vai aumentando, ó, de 20 vai para 30. 40 vacas e 10 touros, né? Aí você vai ter 20 jumentas e 10 jumentinhos, né? Você vai juntando esses números, eles têm essa conotação de intensidade. Não vamos nos deter a cada um deles, porque senão vai ficar muito longo aqui o comentário. Tá? Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Né? Ele separou os rebanhos aí para retardar o Esaú. Né? Ele vai querer comprar o favor de Esaú, ele continua meio ardiloso, né? Ele vai tentar comprar o favor de Esaú, mas ele também não é bobo, ele vai dando um espaço que é para atrasar o Esaú, né? Muito bem. O que é curioso, né? De novo, geograficamente não faria muito sentido, porque Esaú ia levar uma penca de tempo para chegar de Seir até onde ele estava, né? Bom, ao primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e disser, de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás, é de teu servo Jacó, é um presente enviado a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Ele deu a mesma ordem ao segundo e ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis, teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Então ele manda, né? Ele manda os mensageiros, os servos antes. Repara, né? Com efeito dizia para si mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Em seguida me apresentarei a ele e talvez me conceda a graça. O presente seguiu adiante e ele ficou aquela noite no campo. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou as 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. A gente vai falar do rio Jaboque daqui a pouco. Ele os tomou e fez passar a torrente e fez passar também tudo o que possuía. Então, ele passa todo mundo, né? Aí vai ter o episódio da luta com o ser celestial. Né? No 32, né, você vai ter, nascendo o sol, ele tinha passado Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu a Jacó na articulação da coxa no nervo ciático. Então, repara, essa explicação ela é já bem posterior, né? Ela já é do período aí da compilação realmente das leis. Alguns atribuem, né, ao período sacerdotal. Enfim, essa explicação ela já é bem posterior aí, né? Mas também é típica do Reino do Sul, porque o Reino do Norte já não existia, né? Eu não estou separando aqui o que é do Reino do Sul em períodos, ok? Muito bem. Então, pessoal, a questão aqui da análise textual, para a gente poder encerrar esta aula, e aí vamos ter ainda mais uma última. Tá? Depois de encontrar... só para esclarecer, a análise textual que eu me refiro aqui é como é que a gente analisa o texto do Reino do Sul. O que o texto do Reino do Sul agregou?
Depois de encontrar um acampamento de anjos, né, Jacó já não se engaja imediatamente numa batalha com um deles, né? A forma final ela interrompe isso, como no texto do Reino do Norte. Em vez disso, o texto do Reino do Sul separa as duas seções da narrativa e insere uma história que ilustra Jacó como fraco e medroso. Aqui está fora de ordem aqui. Para este fim, o texto do Reino do Sul alega que, ao ouvir a chegada iminente de Esaú, Jacó temerosamente pleiteia com o Eterno e envia vários presentes para aplacar o irmão. No momento em que chegamos à luta de Jacó com a figura misteriosa, com a figura misteriosa, estamos convencidos de que Jacó é um conspirador covarde e, portanto, estamos menos inclinados a aceitar a identificação da figura com a qual Jacó luta como angelical. O texto do Reino do Sul provavelmente estava bastante desconfortável com a capacidade de Jacó de vencer um ser divino, e assim desacreditou o caráter de Jacó e isolou as informações sobre a origem da figura com quem ele lutou. O texto do Reino do Sul também nunca aceitou a mudança de nome para Israel, continuando a se referir a ele como Jacó nas narrativas de José. Então, os textos do Reino do Norte vão chamar ele de Israel, os textos do Reino do Sul vão continuar chamando de Jacó, né? Mas aqui nós temos então o quê? Uma mudança muito grande na descrição de Jacó. Chega a ficar estranho, né? Ver Jacó descrito ora como alguém muito corajoso, né, ora como alguém muito covarde, mas a gente conseguir entender o momento histórico de cada texto fica mais claro, né? E o texto do Reino do Sul ficou muito desconfortável com o enoteísmo israelita, né? O Reino do Sul era bem mais monoteísta do que o Reino do Norte, né? Então, você teve aí uma tentativa de suavizar esse texto, tá? Que vai, obviamente, culminar, né, continuar também com as interpretações subsequentes. Bom, chegamos ao final da nossa terceira aula, teremos ainda uma quarta, então, se o Eterno assim nos permitir, não perca a próxima gravação.